Bom dia, seres despertos! Bora da nossa live de 8h30, que eu adiantei um pouquinho a live por conta de um compromisso, onde não dá para gravar a live. Então, hoje o nosso tema, como todos os temas das lives de 8h30, são temas que são abordados dentro do método D100. Bom dia, Solange! Tudo bem? Seja bem-vinda! E aí, esses temas, eles são abordados dentro do método D100. Lá dentro, a gente vai de forma bem imersiva, tá? Dentro da história de cada pessoa, aplicar todos esses tópicos que vocês têm visto aqui na nossa live. Só que de acordo com a história de cada aluno e de acordo com o movimento de cada aluno. Então, vivenciar a metodologia é se permitir fazer essa investigação dentro da sua dramaturgia familiar, dentro do seu contexto de evolução pessoal, tá? Dentro do seu contexto de relacionamentos afetivos, sociais, com as amizades, família. Então, a gente faz essa investigação de forma profunda, abordando esses tópicos que estão sendo falados, tratados dentro da live. Ai, que linda! Obrigada! Obrigada, Solange. Bom dia, Projeto Par, seja bem-vindo. Então, cada tópico desse vai ser abordado dessa forma, bem complexa, bem imersiva e de uma forma investigativa dentro da história de cada pessoa, tá? Então, o aluno vai aprender tudo isso que você tá vendo aqui na live de 8h30, de forma mais aprofundada, só que mais tópicos, né? Porque as lives são 15 dias de live às 8h30. E os tópicos das lives das segundas-feiras às 18 horas, no momento está sendo as caixinhas de perguntas que estão sendo abertas. Então não deixem de participar, viu, Solange? Se tiver alguma dúvida, tá passando por algum momento difícil, você percebeu que você tem algum tipo de comportamento que é um padrão de comportamento já desde há muito tempo na sua vida e que não é bom pra você, ou dentro da sua vida afetiva, ou ali na dramaturgia da sua família, deixe lá na caixinha de perguntas sua dúvida, deixe lá a dúvida sobre a metodologia, que nós vamos responder tudo na live de segunda-feira, ok? E o nosso tema hoje, deixa eu já encaminhar essa live aqui, se vocês puderem também já encaminha a live aí para quem vocês acreditam que não pode perder esse assunto maravilhoso. A nossa live de hoje, o tema vai ser O Corpo Fala. Então, nós vamos abordar como que o nosso corpo manifesta as questões emocionais, psicológicas, mentais, espirituais. Então, nós vamos falar um pouco disso. Para quê? Para que a gente tenha mais intimidade, tenha mais conexão com nós mesmos e de uma forma consciente, nós possamos, o quê? Estar mais despertos para esses manifestos do nosso inconsciente, que muitas vezes se manifestam ou se refletem através do nosso corpo físico. Então, esse que vai ser o nosso tema de hoje. Deixa eu só terminar de encaminhar aqui para esses seres despertos que estão aqui, para a gente poder brilhar dentro dessa abordagem. Aqui, acho que já foi todo mundo. Aqui a Eva. Bora, já foi todo mundo. Então, quando a gente fala disso, dos manifestos do inconsciente dentro do nosso corpo, isso mesmo, pode interagir, porque interagir não paga. Eu falo que a gente tem que aproveitar dentro da internet tudo que é bom pra gente, a gente tem que aproveitar. Toda dinâmica que vier pra agregar, a gente tem que aproveitar, não é verdade? Então, vamos lá. O nosso corpo, ele detém uma memória. E essa memória, ela advém daqui, do nosso cérebro. Nosso corpo, ele armazena tudo. Vocês já ouviram falar quando a pessoa vai fazer um treino? E ali ela tem uma atividade de movimento equilibrada. E do nada ela para e fica ali 3 meses parada. No que ela fica 3 meses parada, quando ela volta, o personal fala assim com ela: não se preocupe, o seu corpo, o seu músculo, ele tem uma memória muscular. Ou seja, você vai alcançar de novo
o físico que você estava em pouco tempo, porque o seu corpo tem essa memória. Então essa pessoa fala isso para te mostrar que o seu corpo, ele sabe onde você já esteve. E ele sabe também o caminho para chegar lá com mais facilidade. Você percebe que depois, mesmo que você fique muito tempo sem treinar e você já foi uma pessoa ativa, logo o seu corpo vai chegar lá muito fácil. Então o seu corpo, ele armazena tanto isso, tem essa memória muscular, mas ele também tem memórias de coisas boas e de coisas ruins. E essas memórias, elas se manifestam na gente, de alguma forma. Essas memórias, elas vêm tanto em dor muscular, dor articular, as tensões do nosso músculo, as dores de cabeça, as dores que são crônicas, né? Dor no ciático, né? Que pode ser de algum comprometimento físico, mas também pode ser de algum comprometimento emocional. Tá? A gente percebe que às vezes também pode ser uma dor do psoas, né? Que é aqui na região do quadril. Você pode estar travado de alguma forma e isso compromete seu músculo. Dani, mas você tá dando uma aula sobre físico? Não tô entendendo. Não, a gente tá aqui agregando os manifestos do nosso físico à nossa mente. Porque uma coisa está totalmente ligada à outra. E eu sou uma pessoa que a maioria de vocês, eu não sei se sabem, que eu já fui atleta do fisiculturismo, mas até hoje eu tenho uma vida muito ativa, eu gosto de praticar qualquer tipo de esporte, e esse é um tema que é abordado dentro da metodologia de uma forma profunda, para que vocês compreendam que o seu corpo está diretamente ligado à sua mente. Então, o nosso corpo, ele tem as memórias tanto negativas quanto positivas. E eles manifestam, os corpos manifestam tudo isso que ele grava ali dentro de alguma forma. Então, pode ser com dor crônica, pode ser com a própria postura da pessoa, se ela é muito curva, tá? Por ser uma pessoa mais retraída e ela retrai também o corpo dela. E outros tipos de sinais físicos. O que leva ao corpo manifestar esse tipo de comportamento, de manifesto físico? Há muitas vezes as emoções que são reprimidas. As pessoas que tendem a retrair, né, por exemplo, aqui, ou o próprio músculo mesmo, de tensão, de retração, pode ser um manifesto de emoções que estão sendo ali reprimidas. Né? E essas emoções, elas se manifestam através dos sintomas do físico, como a dor de cabeça, como os problemas digestivos, como a insônia, como os problemas intestinais também. Vocês também já devem ter ouvido falar que eu tô aqui de olho pro meu negócio não cair, que eu tô na tampa da beirada aqui já. Como vocês já devem ter ouvido falar que o nosso estômago é o nosso segundo cérebro. E quando eles mencionam isso, essa relação, ela é diretamente físico-mente. Porque à medida que você se manifesta uma pessoa que é uma pessoa que guarda muito rancor, uma pessoa que é retraída, as suas emoções, elas são bloqueadas de alguma forma, você não consegue manifestar e você reprime de uma forma intensa essas emoções. E você tem dificuldade, às vezes, de desculpar, né, de liberar, de lidar com a aceitação das coisas que acontecem na sua vida. E aí, quando você tem essa dificuldade, quando você sente isso, o seu estômago também vai sentir. Você percebe que essas pessoas, por exemplo, pessoas ansiosas, elas também lidam de uma forma mais conturbada com a aceitação. Porque por fugir do momento presente, ela está construindo um momento futuro. Então, ela está tendo uma problemática ali de aceitar, propriamente dito, o presente. E essa dificuldade de aceitação, ou seja, bem literal na palavra, essa dificuldade de digerir essa situação atual, vai fazer com que ela desenvolva algum tipo de problema digestório no estômago.
né, com algum tipo de úlcera gástrica, com gastrite, ocasionando uma feridinha ali na parede do estômago. E essa pessoa vai começar a ter problemas recorrentes. Então, é a gente pensar nisso. As fortes dores de cabeça, as dores na nuca, que elas alastram aqui, tensionando o seu ombro, que tem tudo a ver com o estresse, com a dificuldade de lidar com o estresse, com o momento ali presente. A falta da comunicação não verbal é o resultado do que o seu corpo manifesta. Por isso que a gente trabalha muitas vezes dentro da psicanálise, dentro da psicologia, que a fala traz a leveza, que a fala é libertador, para demonstrar esse sentido, que ela alivia também não só a sua mente, mas o seu corpo físico. Mas aí vão ter as pessoas que vão falar assim, nossa, Dani, mas eu tenho dificuldade de falar, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa retraída, então a gente precisa trabalhar a causa desse seu comportamento. Porque esse seu comportamento está sendo negativo para você. O seu comportamento está te trazendo um viés negativo. À medida que ele te traz um viés negativo, você precisa despertar a consciência para isso e trabalhar a causa. E dentro da metodologia é o que nós fazemos, né? A metodologia não trabalha só as questões de codependência, que são os comportamentos que a gente mais fala aqui no perfil. De dependência química, de dependência emocional, das pessoas que têm os transtornos emocionais por conviverem com um narcisista, por exemplo. Não são só esses quadros de comportamento. Eva, bom dia, Eva! Seja bem-vinda! Então, o nosso corpo, Eva, a gente está falando aqui de como que o nosso corpo fala. Como que ele manifesta as emoções que são reprimidas por nós mesmos. Então, é muito sobre isso, gente. Ter um problema e não saber digerir esse problema. Ter um problema emocional e não saber expressar, comunicar de uma forma verbal esse problema, mas ele vai se manifestar de alguma forma no seu físico, né? Através das doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas são as doenças que começam aqui e que se manifestam aqui. Então, as expressões faciais, o tom de voz, a gente transmite as nossas mensagens através desses sentimentos e das nossas intenções. Uma vez que nós não sabemos fazer isso, o nosso corpo faz por nós. Lembra que eu já falei aqui do nosso sistema nervoso parasimpático que vem para regular um estado do nosso corpo? Então, se a gente está correndo, a gente está fazendo uma corrida, e essa corrida, ela acelera o nosso batimento muito. E essa corrida faz a gente transpirar muito. Essa corrida vai fazendo a gente ficar ali num momento de tensão e de fuga, né? Pode ser a corrida esportiva mesmo que eu tô falando. Nesse momento, o nosso sistema nervoso parasimpático, ele vai ser acionado para equilibrar todo esse condicionamento que tá fazendo a gente ter para praticar a corrida em si. E aí, o nosso sistema parasimpático, ele vai trazer esse equilíbrio. Ele vai regular essa pressão, ele vai regular esse batimento cardíaco para que você não morra e para que você pratique a sua corrida, a sua atividade física, o seu movimento ali que você está fazendo. E com nós é a mesma coisa, à medida que nós não comunicamos verbalmente, reprimimos as emoções e a gente vai criando aqui todo um contexto emocional físico, e dentro de nós, e fisiológico, né, aqui, biológico, porque tudo vai mudando, as características celulares, o nosso movimento aqui dentro todo tá mudando à medida que a gente tá fazendo esse movimento, porque a gente não sabe lidar com isso. O nosso sistema nervoso parasimpático também começa a trabalhar para ajudar, para trazer o equilíbrio. Só que chega uma hora que esse movimento que a gente faz de não administrar tudo isso é tão pesado, né? Fica por um momento tão longo que ele sozinho não dá conta de nos ajudar. E aí, por falta desse equilíbrio, ele começa a manifestar. E como que manifesta? A gente manifesta através das doenças. Ou o nosso corpo, propriamente dito, nosso físico, começa a se manifestar. Pra te falar, oi, Solange, oi, Eva,
Oi, Bárbara, tem algo aí que não tá bem, tem algo aí que não tá legal. Ó, você precisa aqui, ó, de atenção pra você. Por isso que eu falo que dentro da metodologia, o que vocês vão viver é um momento que vai ser voltado pra vocês. É você e você. É a conexão de você com você mesma. É o seu momento. Nesse momento não vai existir outra pessoa mais importante. Não tem pai, não tem mãe, não tem companheiro. Viver a metodologia, esses 2 meses e meio de imersão, é o que você vai viver com você mesmo. Então, o nosso corpo, ele revela o quê? O nosso corpo, ele revela o medo, ele revela a raiva, ele revela a felicidade, ele revela o nervosismo. O nosso corpo tem a capacidade de revelar a tristeza. Ele revela tudo isso. Quando a gente tá nervoso, como é que a gente fica? Com as mãos suadas, com a voz trêmula, com as pernas inquietas. A gente gera um pouquinho de ansiedade, porque a gente tá manifestando o nervosismo. Quando a gente tá triste, o que a gente faz? A gente aqui, ó, a gente chora, a gente fica mais acolhidinho, mais retraído, a gente fica com o olhar baixo, a gente perde a energia da nossa fala. Então a gente fala mais assim, né? Gente, hoje eu não tô muito bem, as coisas não aconteceram como eu gostaria. Tá vendo como que a gente manifesta? Você vai deixar com que alguma lágrima se manifeste, você vai ficar assim. Se você tiver com raiva, você vai fazer que a tensão entre as suas sobrancelhas, a sua voz vai ficar mais assim, você vai tender a fechar os seus punhos, você vai ficar com raiva, seu rosto, né? Quem tende a ficar mais avermelhado vai ficar mais vermelhado, a sua respiração vai ficar acelerada. Todo o seu corpo aqui dentro tá manifestando a sua raiva. E o seu corpo físico também. Né? Você não vê que você aperta os dentes, você tá com raiva. Eu tô com vontade de matar aquela pessoa. Porque fez aquilo comigo, porque aquilo foi uma injustiça. Tá vendo como que mudou? Então, se a gente tá com felicidade, a gente já muda. A gente já fica com um sorrisão. Os nossos olhos brilham porque a gente tá contemplando uma coisa boa que aconteceu com a gente. A nossa voz fica mais suave, mais leve. Por mais que às vezes ela fica mais exaltada, mas o tom da nossa voz é diferente. A gente se abre, a gente fica feliz. A gente tá sentindo algo feliz. A nossa postura já muda, o nosso ar. A gente já fica aqui, ó. Os pensamentos que passam na nossa cabeça são os melhores. Gente, tá vendo como é que em pouco tempo aqui eu já manifestei um tanto de emoção pra vocês? O meu corpo, a minha face já falou diferente pra vocês. Aí você tá com medo. Você tá com medo, seu corpo já fica tenso. Você fica angustiada porque você tá com medo. E você fica paralisada, você não consegue fazer. Isso a gente pode estar falando aqui da vida profissional, tá? A gente pode estar falando dos bloqueios pra você melhorar a sua vida financeira. Você tá com medo, você não se sente capaz. Então você fica aqui, ó. A sua respiração fica mais travada, você pode suar também. Sabe, você fica com vontade de fugir. Sabe, você tá com medo, você não sabe o que vai acontecer, você não quer encarar. E eu fiz um vídeo que eu vou postar no Reels hoje, que é sobre isso. Eu tô dando um relato sobre como que de fato eu aprendi a encarar o medo. E tô dando um manifesto da minha vivência lá da minha infância. Bom dia, amor, tudo bem? E aí esse Reels eu falo isso, eu falo de como que foi que eu encarei o medo. Tão novinha, tão cedo assim na infância. Ao mesmo tempo que eu criei um condicionamento de fugir, porque eu vivia situações que me geravam medo, então eu queria fugir daquele ambiente. Ao mesmo tempo, através do comportamento também da minha mãe, eu aprendi como encarar aquele medo. A não fugir dele, né? Porque essa semana no Amor Exigente a gente trabalhou uma frase lá que a Marlene levou, que foi falar sobre a escuridão. É importante que a gente encare e que a gente vivencie a nossa escuridão para que a gente descubra o tamanho da luz que habita dentro de nós. E tudo isso aqui que eu tô falando hoje sobre o corpo falar, é isso. Às vezes a gente encarar esse movimento que o nosso corpo tá se manifestando, né? Eu tô com uma dor aqui no estômago, eu tô com uma dor de cabeça que não para, que não se manifesta, e a gente fica querendo fugir. Mas por quê? Porque você tá com medo da dor.
Você tá com medo de descobrir o que efetivamente é. Você tá com medo de encarar a sua escuridão. E à medida que você fica com medo e você foge de encarar a problemática, de encarar o real problema, de saber o diagnóstico, você não vai descobrir o quão capaz você é de enfrentar aquilo. E até mesmo de terminar aquele ciclo e iniciar um novo ciclo na sua vida. Iniciar um ciclo que vai dar fim ao ciclo abusivo, que vai dar fim ao ciclo daquele comportamento negativo, que já constituiu um padrão negativo. Você vai parar, às vezes, de atrair aquele tipo de cara abusivo, escroto, tóxico. Ou você vai, de vez por todas, aprender a lidar com a postura do não tratamento do seu filho dependente químico e você não mais alimenta o seu comportamento de codependente, porque às vezes você está sofrendo mais que seu filho propriamente dito. Né? Você vai encarar o porquê você tem tanto medo de deslanchar na sua vida profissional. O que tá me travando? Então você vai olhar para isso e você não vai mais fugir. Então é muito importante a gente ouvir o nosso corpo, saber identificar, saber melhorar a nossa comunicação com nós mesmos. E através disso a gente prevenir as doenças, as psicossomáticas, que é o que eu expliquei, que ela começa aqui, ela começa na nossa mente. Ela começa através da resistência daqui, ela começa através do bloqueio daqui, de tudo aquilo que a gente fica reprimindo aqui dentro de emoção, tá? Eu falo aqui porque as conexões começam aqui, né? Os sentimentos, tudo começa aqui. E se a gente reprime, isso não sai pra fora através da fala, através, né, de terapia, de fazer isso, participar dessas imersões, desses grupos, de aprender um método que vai te fazer conectar com você mesmo. Você precisa aprender tudo isso. Fugir disso não te traz bons resultados. À medida que você encara isso, você previne as doenças. Você aumenta o seu autoconhecimento. Tem coisa melhor do que você se conhecer, do que você falar assim, olha, eu não posso lidar com isso porque eu sei que vai acontecer isso. Ou agora eu posso lidar com isso porque agora eu sei administrar as minhas emoções. Antes eu extrapolava. Eu ficava nervoso, eu quebrava tudo, eu falava palavrão. Agora eu consigo, sabe? Eu consigo buscar o equilíbrio dentro de mim hoje. Eu já sei como que eu posso falar isso. Como que eu posso fazer isso. Então conhecer a si mesmo é a melhor forma. Saber, compreender como que seu corpo está manifestando, como que sua mente está manifestando, é a melhor forma. Identificar quando você está manifestando isso que eu falei, né? Quando você está com raiva, como você pode melhorar quando você está com raiva? Se autoacolhendo, identificando por que você está permitindo que essa raiva tome conta de você nessa proporção, que até o seu físico está mudando. Então o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar uma respiração, eu posso compreender o motivo da minha raiva e trabalhar soluções dentro de mim. Como que eu posso fazer isso? Com terapia? Fazendo yoga? Fazendo uma atividade física? Me dando um tempo? Preciso de um tempo, de um isolamento aqui, ó. Preciso fazer uma atividade física. Eu preciso ler. Eu preciso buscar conhecimento. Então é sobre isso. É sobre inteligência emocional. É sobre desligamento emocional. É sobre o autocuidado, a conexão que você tem com você mesma. Ou com você mesmo. Então é isso que a live de hoje fala. O nosso corpo fala. Se a gente não fala, ele fala por nós. E que fique aí essa live curta, mas muito bem direcionada. Que vocês possam assistir, compartilhar, porque como eu falo aqui, o conhecimento, ele é libertador, mas desde que você não fique com ele pra você. Se você tá ficando com ele pra você, não tem como você ajudar outras pessoas e realmente ele se tornar libertador e ele ter o viés que ele tem, né? Que ele é um libertador individual, social, ele é conhecimento, tá bom? Então compartilha essa live aí com quem vocês acreditem que, nossa, fulano de tal precisava ouvir isso, né? Fulano de tal também precisava ouvir isso, então vou encaminhar aqui. Não deixem de estar presentes às 8h30 nas nossas lives. Segunda-feira tem a live da caixinha, eu vou abrir a caixinha hoje. Então vocês tratem de interagir na caixinha, mandem as dúvidas, mandem a história de vocês. Olha, eu tenho dificuldade disso e disso, Dani, como que você acha que o método pode me ajudar? Ou o que você acha que eu faço?
é sobre isso, gente. É sobre essa interação. O que tá aqui é pra melhorar vocês aí também. E vocês precisam aprender a explorar o que a internet tem de bom pra ajudar na vida e na evolução de vocês aí dentro. Ok? Então, dia 31 tem o nosso aulão, onde vocês vão experienciar uma vivência que eu vou trazer pra vocês. Ah, que bom, que ótimo, Eva, muito obrigada, viu? E participa da caixinha também, eu vou abrir a caixinha hoje de tarde. E aí, quando for amanhã, eu abro de novo e tudo mais. Miss Lene, seja bem-vinda. Nós já estamos finalizando, mas a live vai ficar gravada. Miss Lene, assista, viu? Assista, porque tem tudo a ver com o que a gente conversou essa semana lá no grupo. Então, assista a live. Miss Lene, também não deixe de mandar sua mensagem aqui quando eu abrir a caixinha pra gente fazer a live da segunda-feira. Dani, tô tendo esse sentimento que você manifestou no grupo. Se você quiser compartilhar aqui na caixinha pra gente falar dele na live, vai ser muito bom. Então interajam, compartilhem a live. Miss Lene, se você tiver a Lu também lá do grupo, encaminha pra ela, porque eu não tenho ela aqui na rede social, tá bom? Um beijo pra vocês. E marca na agenda, dia 31, gente, a gente vai ter às 19 horas aqui um aulão que vocês vão ter a experiência de uma coisa que eu faço dentro da metodologia, mais profundo, porque aqui não vai dar tempo de fazer tudo, mas eu tenho certeza que vocês vão achar, assim, surreal. Então, um beijo pra vocês e bom fim de semana.